Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao Cast dos Espíritos, um podcast segundo o Espiritismo. Eu sou o Rodolfo e hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de estudos sobre o Livro dos Espíritos, as Leis Morais. Olá povo, é o Valdir. Vamos tentar entender um pouco mais de liberdade. Fala pessoal, aqui é o Dayan. Vamos dar prosseguimento então aos nossos estudos aí, falando hoje sobre liberdade e temas correlatos. Hoje nós temos um especialista em liberdade, o Dayan. Se alguém um dia tiver com muita dificuldade aí para conseguir a sua, é só mandar um direct para ele, né? Ele trabalha diretamente com isso. Depois eu quero saber a opinião do Dayan sobre os julgados recentes no STF e sobre a queda de certas teses de defesa, né, Dayan? Temas polêmicos. Isso, joga o Dayan no fogo, vai. Nunca chama o defensor público do júri pra entrevistar na TV, né? Fica... Bom, vamos lá, pessoal. Então, o Valdir vai seguir aí com a nossa pauta, fazendo o papel de coordenador do nosso debate hoje. Eu só queria lembrar vocês sobre o nosso canal do YouTube. É só digitar lá o Cast dos Espíritos. Tá tudo organizadinho agora, graças ao Valdir que foi lá e atualizou os áudios bonitinho. Você pode ter acesso à sequência dos nossos áudios desde o começo e organizado, inclusive, em playlists. O Valdir tá prometendo aqui, inclusive, fazer o trabalho de analisar os comentários, de responder as perguntas de vocês e trazer aqui para o nosso debate na pauta. Compromisso feito em público, ok? Então, por favor, acessem lá, inscrevam-se no canal e também é uma plataforma a partir da qual vocês podem se comunicar com a gente. Além disso, tem o direct lá no nosso Instagram, @ocastdosespíritos, e a gente está muito feliz com a audiência de vocês. Muito obrigado. Valdir, o que a gente tem para hoje? Rodolfo, nós vamos falar sobre o começo do assunto de liberdade do Livro dos Espíritos. Nosso objetivo nos episódios anteriores era pavimentar um caminho para um tema que é muito crucial para o Espiritismo, a discussão sobre as leis morais. Finalmente, nós vamos começar a falar sobre elas, e a nossa exploração de hoje vai ser sobre leis de liberdade. Dentro do capítulo sobre leis de liberdade no Livro dos Espíritos, nós vamos falar sobre escravidão. Ao voltarmos, para o ano de 1872, ouvinte, quando o primeiro censo brasileiro foi realizado, nós descobrimos que o Brasil tinha mais ou menos 1,5 milhão de pessoas escravizadas. Essa estatística ela é especialmente impactante porque, na época, a população total do Brasil era de 10 milhões de pessoas. O triste fato é que, mesmo após o censo de 1872, só em 13 de maio de 1888 é que o Brasil foi encerrar a política de legalização ou de aceitação da escravidão. Traçando um paralelo com os temas mais recentes, observamos que entre 2016 e 2021, o Conselho Nacional do Ministério Público registrou a movimentação de 616 ações criminais relacionadas às condições de trabalho análogas à escravidão. Nesse mesmo intervalo, foram conduzidas 1.876 investigações criminais. Apenas no decorrer do ano de 2021, foram trazidas ao conhecimento das autoridades 2.682 denúncias que demandavam apuração sobre condições análogas à escravidão. A abordagem desse tema, da escravidão, ainda no século XXI pode parecer um tanto curiosa, mas é sem dúvida relevante. É fundamental lembrar que a preocupação com esse tema foi de grande importância na França de Kardec. Além disso, o sistema de escravidão era praticado não apenas no Brasil, mas também nos Estados Unidos no mesmo período. Nós queremos enfatizar a importância da série de livros do jornalista Laurentino Gomes, que oferece uma visão excepcionalmente ampla sobre a história da escravidão. Recomendamos muito essa leitura, pois ela fornece um contexto essencial para as nossas discussões. Esses são os tópicos que nós pretendemos explorar nas próximas conversas: escravidão, espiritismo e liberdade. Dayan, vamos entrar no assunto com você. Cara, do ponto de vista histórico, a escravidão é um problema, é um fenômeno exclusivamente africano? Apenas negros foram escravizados? Dá para dizer que a escravidão também acontecia entre pessoas do mesmo povo, da mesma comunidade?
Eu acho que essas perguntas são importantes para a gente começar a entender o contexto do assunto sobre o qual os espíritos estão se manifestando no tema de leis, morais, liberdade. Vai lá, Dayan, dá uma luz pra gente. Perfeito. Valdir, então, primeiro ponto, né? Valdir, a escravidão, ela é um fenômeno antiquíssimo. E nós temos notícias históricas de sua prática, né? Desde as mais remotas eras. A escravidão, ela nunca foi um fenômeno exclusivamente africano. Nós sabemos também que ela existia entre indivíduos do mesmo povo, assim como havia a escravização de pessoas brancas. Então, historicamente falando, ela é um fenômeno bastante amplo. O que ocorre é que, por conveniência, ela foi se transmudando e migrando para, em dado momento histórico, recair mais vigorosamente sobre corpos negros, mas ainda assim não de forma exclusiva. Por exemplo, se nós pegarmos a legislação vigente em Portugal na época do Império Brasileiro, as ordenações do reino, e mesmo decretos reais emitidos no Brasil nesse mesmo período, nós vamos ver ali referências expressas sobre escravas brancas. E também exigências no sentido de que os donos de pessoas escravizadas deveriam fazer um registro, Eles deveriam registrar os seus escravos, porque eram a sua propriedade. Como nós registramos o carro, as pessoas registravam os seus escravos. E no ato de fazer o registro dessas pessoas, eles deveriam indicar a cor. Isso nos deixa claro, portanto, que mesmo ali por volta de 1870, já bem próximo de nós abolirmos a escravidão no Brasil, havia pessoas negras, pessoas pardas e eventualmente brancas que eram escravas dentro do território nacional. Indiscutível, entretanto, que a esmagadora maioria dessas pessoas escravizadas eram negras, Inclusive, Valdir, a gente não pode esquecer que esse era um fenômeno no Brasil, E o Laurentino, como você citou, deixa isso muito claro. Negros livres, negros alforriados no Brasil, eles mesmos tinham escravos. Compravam, outros negros para servi-los. Então, quer dizer, na sociedade brasileira, isso era difundido demais e era absolutamente normal e natural a pessoa ter um escravo negro na sua casa. Cara, quando a gente pensa nessas relações que foram se estabelecendo dentro da comunidade brasileira do século XIX, do século XVIII, lembrando aqui, enquanto você falava do Laurentino Gomes e das escravas brancas, enquanto eu lia e pesquisava para o nosso episódio de hoje, ouvinte, eu consegui encontrar na internet, vai estar o link para vocês lá, a cópia digitalizada no site do Senado Federal das ordenações filipinas, editadas inicialmente em 1600 e alguma coisa, pelo rei Filipe, que unificou o reino de Espanha e Portugal. E lá tem inclusive explicações sobre o porquê a coroa entendia menos valiosos escravos da cor X ou da cor Y, por que é que você poderia ou não fazer coisas com o seu escravo e o que era possível fazer com eles. Eles descem a minúcias bastante grandes. E é claro, como isso participava de um interesse do próprio Estado português, tinha que ter tributo, Então, os escravos podiam ser... deveria haver um recolhimento de um tributo, de uma taxa sobre a propriedade dos escravos. E os escravos, como uma propriedade civil no período, podiam ser hipotecados, podiam ser dados em penhor, podiam ser herdados. E, obviamente, o Estado português tinha escravos. E a igreja no Brasil tinha escravos. Os conventos, os monastérios, as igrejas em si, todos eles possuíam escravos. Então, havia um olhar muito natural para esse fenômeno no Brasil. Talvez, como o Dayan tinha comentado, por causa dessa longevidade histórica da escravidão, as pessoas no Brasil olhavam isso com uma tranquilidade muito grande. Não importa se era um emissário do Cristo na Terra, um vigário do bem,
ou se era um representante da coroa, ou se era um pobre que foi escravo antes. Todos olhavam para esse fenômeno com uma assustadora naturalidade. Rodolfo, pensando nessa naturalidade, né, com que se olhava o fenômeno da escravidão no Brasil, a tradição é capaz de justificar a escravidão? Valdir, em nenhum caso a tradição é justificativa para a moralidade. Bom, eu vou reformular. Em nenhum caso a tradição deveria ser uma justificativa suficiente para a definição de boas regras. Inclusive, eu vou pegar uma lição que a gente tira de teoria do conhecimento, filosofia da ciência. A tradição, inclusive, é uma fonte imprestável de conhecimento para a filosofia da ciência, porque ela tem a ver com uma repetição de hábitos que se impõem por vários motivos, viram costumes e etc. E esses motivos, com o tempo, deixam de ser questionáveis. Eles se impuseram. Às vezes eles se impõem, por exemplo, por uma espécie de costume em comum, cujas origens ninguém se recorda, e as pessoas de cada geração possuem, cada uma delas, seus motivos para se vincularem a esse comportamento sem questioná-lo. Quanto mais o tempo passa, mais forte é a adesão a esse comportamento sem questionamento. Então, tradições, a ideia de tradições, carrega consigo o peso de uma vinculação emocional das pessoas aos hábitos. E nós precisamos recordar que a falta de questionamento desse vínculo que nós temos com esses hábitos deve ser entendido como um problema. Então, frases como "as coisas sempre foram assim", por exemplo, não justificam nada. Normalmente elas escondem motivos que não querem ser questionados justamente porque são problemáticos. Por exemplo, a escravidão é um instrumento de poder. Um dos elementos mais simples que nós conhecemos em teoria social, assim, quando a gente volta no tempo e pensa no elemento mais básico da formação das primeiras comunidades, após os primeiros assentamentos humanos, né? É a casa, correto? É a casa. Então, assim, a palavra casa é uma palavra fundamental na teoria social, quando a gente considera a história. E a palavra casa é raiz para um monte de outras, inclusive poder. Se a gente não ficar indo muito longe, por exemplo, se a gente pensar só em latim, né? Dominus, senhor, exercer o domínio, é tudo ser dono da casa. Então, ser o dono da casa significa que você tem à sua disposição, ou você tem o poder de dispor do que é seu. E esse poder de dispor, ele tinha sempre a ver com tudo que está abaixo de você, como, por exemplo, esposa, filhos, agregados, parentes mais novos, às vezes mais velhos, sobretudo se fossem mulheres, porque a enorme maioria de todas essas comunidades sempre foi patriarcal. Então, escravos, bois, bichos, filhas, eles são elementos constitutivos do domínio de um senhor sobre a casa. Eles são propriedades. Por isso que essa ideia é tão antiga, né? E é muito difícil separar os momentos. É como se isso tudo tivesse sido quase que uma consequência. Veja, não é uma consequência natural de nada. É o modo como uma sociedade um grupo de comunidades começou a se transformar em torno do acúmulo de bens e, sobretudo, a aglomeração de pessoas para, por exemplo, a agricultura, produziu acúmulo de bens e concentração de poder, né? E concentração de poder basicamente significa que poucas pessoas passaram a mandar em muitas pessoas, o que não existia em sociedades nômades. Então, a Revolução Agrícola impôs isso, esse modo de agir. A escravidão é muito antiga nesse sentido e ela sempre significou a mesma coisa. Um instrumento de poder. Então, o fato de ela ser um costume humano que pode ser encontrado em quase todas as comunidades humanas, mas esses números aí a gente não pode arriscar, mas é na enorme maioria, com certeza, não serve de justificativa para validar o comportamento. É uma descrição dos fatos. Então, a resposta é jamais. A tradição não pode justificar a escravidão em nenhum cenário. Daí, quando eu penso na sua pergunta, me vem à cabeça justamente as perguntas que o Kardec estava fazendo, e você citou ainda há pouco, quando falou com Dayan, sobre a liberdade natural e a relação entre a liberdade e a escravidão. Enfim, resumindo, é importante que o ouvinte
a partir daqui considere o seguinte: não é porque certos valores existem há muito tempo e aparentemente nos ajudam a fazer a sociedade funcionar que eles são bons. Em 100% é um exagero, vai. Mas a enorme maioria das pessoas, quando justificam um comportamento que está em andamento há muito tempo, elas usam esse caminho para justificar o apego a esse valor. Esse caminho é, cara, as coisas sempre funcionaram assim. Não dá para você dizer que não tinha pelo menos alguma importância. Porque olha aí, ó, depois, em mais de 10 mil anos de história, isso deve ter ajudado de algum modo, entendeu? Então as pessoas vão dizer isso. Então, assim, em resumo, nenhuma tradição pode por si mesmo ser o bastante para justificar a validade de um valor. Validade de um valor ficou meio redundante, né? Pode justificar um valor moral. Ponto. Ouvinte, eu vou ler para você um trechinho de um texto de 1605, mais ou menos, que demonstra a preocupação dos seres superiores com os seres inferiores. Olha só. Título 99 das Ordenações Filipinas. Que os que tiverem escravos de Guiné os batizem. Mandamos que qualquer pessoa, de qualquer estado e condição que seja, que escravos de Guiné tiver, os faça batizar e fazer cristãos do dia, que a seu poder vierem até 6 meses, sob pena de os perder para quem os demandar. E se algum dos ditos escravos, que passe da idade de 10 anos, se não quiser tornar cristão, sendo por seu senhor requerido, faça o seu senhor saber ao prior ou cura da igreja, em cuja freguesia viver, perante o qual fará ir o dito escravo. E se ele, sendo pelo dito prior e cura amoestado e requerido por seu senhor perante testemunhas, não quiser ser batizado, não incorrerá o senhor em dita pena. O texto é horroroso porque é um português de 1650. Basicamente, a ordem do rei é, se você tiver escravos vindo de uma certa região, para que ele não perca a sua alma, para que ele não se perca, para que ele possa ser salvo, deve o seu senhor, como guardião responsável, levá-lo até a igreja e fazê-lo batizar. Se não fizer isso dentro do prazo estipulado, quem quiser tomar o escravo para si e batizá-lo tem direito, exceto se o escravo tiver mais de 10 anos e, levando a presença do padre, o padre confirmar que aquele escravo não quer se tornar um cristão, que ele está assumindo para si a responsabilidade de ser condenado ao inferno. Veja, o que a ordenação está dizendo, ouvinte, é que o Senhor tem o dever de salvar a alma do seu escravo. Dayanzão, meu caro, você comentou que a escravidão não era um fenômeno só negro e que não era um fenômeno só de povos subjugados. E agora, ouvinte, agora é que a coisa fica enroscada pra gente. O Livro dos Espíritos, e algumas outras obras espíritas também, está cheio de passagens em que há referências a povos superiores e povos inferiores, povos civilizados e povos selvagens, povos educados e povos primitivos. A princípio, pelaquilo que o Rodolfo estava comentando antes, a tradição que nós herdamos pela ideia religiosa e senhorial da monarquia de que havia uma obrigação do senhor branco de salvar o negro da sua condição de inferioridade, essa tradição, inclusive que se manifestou em texto de lei, não seria suficiente para a gente justificar a escravidão dos povos que foram, por alguma razão, como o Rodolfo acabou explicando, de poder, considerados inferiores. Bom, o Livro dos Espíritos, para o bem ou para o mal, as obras básicas inteiras fazem referências nesse sentido, a questões de superiores escravizando inferiores e que há uma obrigação moral dos superiores em salvar, em melhorar, em ajudar a progredir aqueles que são considerados primitivos. Cara, existe uma nota explicativa no Livro dos Espíritos tentando passar um pano para isso e colocar as coisas em ordem. Esclarece o nosso ouvinte sobre essa nota para a gente poder começar a entrar no assunto espiritismo e seus gargalos quanto à escravidão.
O que essa nota explicativa quer fazer a gente entender? Valdir, eu posso dar uma breve explicação sobre isso, sim. Então, para me valer de um jargão jurídico, em apertada síntese, eu posso dizer para os nossos ouvintes que no ano de 2007, na Bahia, houve um movimento dos grupos negros, né? Mas não só, mas da sociedade civil, grupos da sociedade civil na Bahia, fizeram um movimento com relação a expressões que existem nas obras espíritas. Nenhum livro espírita em específico. Todos eles. E o Ministério Público Federal, à época, comprou essa demanda, chamou para celebrar um TAC. Queridos ouvintes, TAC para nós, no juridiquês, é um termo de ajustamento de conduta. Para ver se fica mais fácil para entender, certas entidades, certas pessoas, elas podem sofrer penalizações, ações penais, processos, enfim, em virtude de certas condutas. Como uma forma de evitar isso, órgãos como o Ministério Público Estadual, Federal, Defensoria Pública Estadual, da União, enfim, eles podem convidar esses órgãos para vir participar de uma reunião e propor a eles esse tal de TAC, que é uma espécie de acordo, onde eles fazem os ajustes, né, para adequar a conduta dessas pessoas de modo a evitar no futuro que elas possam vir a sofrer sanções legais. Certo? Então, o Ministério Público Federal, na Bahia, chamou para celebrar um TAC várias entidades espíritas e também, entre eles a FEB, a Federação Paulista, centros espíritas da Bahia, editoras de livros espíritas, todos eles participaram e assinaram esse TAC. O que é que ficou definido, então, neste documento? Então, neste documento, ficou definido que todas as obras de Allan Kardec, a partir daquela data, 2007, elas conteriam ao final uma nota de esclarecimento alusiva aos trechos nos quais se poderia vislumbrar eventual conteúdo discriminatório ou preconceituoso. Nessa nota deveria ser ainda também destacado o contexto histórico, cultural e social da metade do século XIX na Europa, bem como também os princípios doutrinários, morais e sociais que norteiam o Espiritismo. Nós vamos deixar linkado para vocês, né, aqui no episódio, este documento. Ele é um documento curto, a celebração em si, mas a própria nota já está lá. Então, quem tiver a curiosidade, esse é um documento histórico, é a fonte primária, né, dessa nota. Então, quem tiver a curiosidade e quiser saber mais, basta acessar o link, baixa o PDF, o documento é original, ele está escaneado, vocês podem tomar, então, conhecimento pela nota, pela fonte primária da razão de existir, então, nas obras de Kardec, estas explicações, né, essas notas explicativas. Em resumo, é isso, Valdir. Valeu, Dayan. Eu achei importante que o ouvinte conhecesse a existência dessa nota explicativa, porque nem sempre quem está lendo um livro para olhar lá o númerozinho que está em cima da palavra e encontrar onde é que está essa referência no livro. E nas obras básicas, se o ouvinte quiser olhar, vai estar geralmente no final do livro lá um título chamado Nota Explicativa e vai descrever sobre isso. Por quê? Porque o que está escrito ali é complicado de ser aceito sem muita explicação e sem muita pílula dourada. A gente precisa ter muito cuidado com aquilo. Mas o fato de haver expressões que possam sugerir essa classificação aleatória, num certo sentido, de quem é superior e quem é inferior dentro do planeta, eu acho que a gente precisa de mais uma parte de esclarecimento. O Dayan deixou claro para a gente que nós, sociedade brasileira, espíritas brasileiros, achamos importante, por meio das instituições que representam oficialmente o espiritismo no Brasil, colocar certos freios a interpretações muito abertas acerca do que está escrito no Livro dos Espíritos. Nas obras básicas em geral, na verdade. Mas agora a gente precisa saber por que é
ou melhor, a gente precisa entender qual é o contexto que passava na cabeça da Europa de Kardec, quando essas perguntas foram respondidas. Não é uma tentativa de justificação, é uma tentativa de compreensão mais ampla do que estava passando na cabeça dos europeus naquele instante. Ouvinte, lembrando a nossa introdução, o Brasil em 1850, 60, 70 e quase os anos 80 inteiro era um país em que a escravidão era legal. Os Estados Unidos tinham escravidão legal até os anos 1876, se não me engano. A escravidão em diversos territórios ligados a países europeus era permitida. E a ideia de que havia uma diferença essencial entre os seres humanos também era bastante comum na época da Europa. Rodolfo, vamos lá. Eu sei que você é praticamente um oitocentista, que você adora esse período. Então, o Kardec tinha ali à sua disposição uma quantidade bem grande de teorias ditas científicas acerca das raças e das desigualdades no planeta Terra. Então, para a gente saber do que é que a gente está, o que é que passava na mente de quem perguntava as coisas para os espíritos, qual era o contexto dos encarnados perguntando sobre a escravidão para os espíritos, comenta conosco, para nós, fala sobre essas teorias científicas das raças e das desigualdades. Valdir, você perguntou aí no contexto da sua intervenção, né, o que passava na cabeça, o que passava na cabeça dos europeus naquele período em que o Livro dos Espíritos foi escrito e qual era a mentalidade dominante, etc, né? Exato. A resposta é bem simples, chama racismo científico, né? É isso que passava na cabeça. O período em que o Kardec estava escrevendo foi um período fértil no desenvolvimento daquilo que hoje nós chamamos de conhecimento científico. O conhecimento científico não teve origem na antiguidade. A filosofia surgiu na antiguidade. Primórdios do conhecimento científico surgiram na antiguidade, mas, a rigor, o que nós chamamos de conhecimento científico é uma decorrência do desenvolvimento de técnicas e procedimentos de investigação que surgiram a partir da modernidade. Pensadores como Francis Bacon e René Descartes, por exemplo, deram origem a esse movimento de ideias, né? E aí, com a explosão da industrialização e após o Iluminismo, então a Europa, especialmente a França de Kardec, era um ambiente fervilhante de ideias científicas, né? E de demonstrações e etc. O ponto é que, naquele estágio, a ideia de que havia raças humanas distintas e umas inferiores em relação às outras, ela fazia parte do cardápio de conhecimentos científicos da época. O Kardec, muito preocupado com a mentalidade científica e preocupado, a meu ver, num sentido positivo, positivo inclusive é uma palavra irônica colocada aqui, né? A moda intelectual da sua época, ele submete o conhecimento produzido por meio da experimentação em práticas espíritas ao domínio do conhecimento científico. Quer dizer, ele tem o objetivo de fazer passar pelo crivo do método científico aquelas informações que são provenientes do experimentalismo mediúnico, por exemplo. E ele está tão convicto disso, como nós sabemos, que ele chega ao ponto de comentar que no caso de conflito entre explicações para certos fenômenos oriundos da visão do espiritismo contra a visão da ciência, deveríamos ficar com a ciência até que ela confirmasse a visão do espiritismo. Beleza, todo mundo conhece essa ideia. No livro que eu escrevi, eu faço uma ressalva importante. E no último episódio nós chegamos a falar disso. Eu me servi da seguinte expressão: temos que tomar cuidado, sim, nós temos que nos submeter à ciência, não às nossas premissas filosóficas. Na entrevista que eu dei lá para o pessoal do Horizonte Espírita eu falei disso, né? Nossas premissas filosóficas não devem ser submissas ao conhecimento científico, porém, claro, aquilo que nós afirmamos ser uma realidade, a existência de espíritos fora do corpo, por exemplo, precisa, caso as manifestações sejam reais, ser comprovadas por meio de evidências que a ciência é quem tem a palavra para validar ou não hoje em dia. No meu livro eu usei a expressão cuidado, porém, com submeter nossas convicções ao estágio atual do conhecimento científico. Como a ciência não trabalha com verdades inquestionáveis,
né? Toda verdade científica é, obviamente, uma verdade momentânea, submissa às condições de produção desse conhecimento. Então, toda verdade científica está submetida à capacidade de investigar, aos equipamentos disponíveis, à tecnologia, aos pesquisadores, às crenças desses pesquisadores, à indústria que fornece dinheiro, aos estados que definem suas agendas e por aí vai. Então, toda ciência é, a rigor, a ciência de seu tempo. Muito bem. Então, olha só. Kardec, portanto, fez duas coisas, eu acho. Na primeira, ele acertou de um modo bastante pontual. Se estivermos falando de uma realidade que se manifesta na matéria, as evidências precisam ser comprovadas pela ciência. Ponto. Excelente. Essa ideia, a meu ver, ela deve ser mantida na íntegra hoje. Mas o Kardec acabou, junto com seus companheiros e companheiras de trabalho, produzindo um segundo resultado a partir dessa crença, que foi escrever, comentar, pensar problemas de amplo alcance, usando o estágio do conhecimento disponível para ele. E aí, nesse sentido, não só o Kardec, mas vários dos seus companheiros, inclusive depois, e aí o próprio espiritismo no Brasil também incorreu nesse erro. A meu ver, houve um equívoco de submeter, veja só, as premissas filosóficas do conhecimento espírita ao estágio do conhecimento científico da sua época. E aí o Kardec cometeu um erro, e não só ele cometeu um erro. Vários outros pesquisadores erraram, e no caso do desenvolvimento do espiritismo no Brasil, não precisa nem falar, já comentamos muitas vezes, talvez estejamos incorrendo em erro até hoje. Então, para ser bem objetivo, há componentes do racismo científico no trabalho da codificação, tanto dentro dos textos O Livro dos Espíritos, quanto o Evangelho segundo o Espiritismo e outros, e há componentes do racismo científico dentro da Revista Espírita, escrita pelo Kardec. Por quê? Porque o modo de refletir sobre o problema material está dominado pela mentalidade científica da época. A gente falou muitas vezes disso, né? O Kardec não era filósofo, nem era a rigor um cientista, né? Ele era um professor, um divulgador. O trabalho dele não era o trabalho, por exemplo, de um investigador de laboratório e etc. Então, assim, às vezes a gente fala de um jeito e as pessoas dizem assim, vocês estão cobrando um rigor, um tipo de rigor que ele não podia ter. Ele estava usando o vocabulário de que ele tinha disponível. O que vocês queriam que ele tivesse escrito no lugar da palavra raça? O que vocês queriam que ele tivesse escrito no lugar de superiores e inferiores? Vocês não acham que estão pegando expressões como raças superiores e raças inferiores e exagerando? Como é que ele poderia fugir disso? Meu ponto, Valdir, aqui, para finalizar, voltaremos a isso já já, mas o meu ponto primordial é o seguinte. Para mim, houve uma espécie de desrespeito àquilo que não poderia ter sido colocado junto. Houve um desrespeito às fronteiras epistemológicas do conhecimento que estavam em discussão. Então, se os espíritos são iguais, não faz sentido classificá-los em inferiores e superiores por causa de um critério ou dois que, segundo o estágio do desenvolvimento da ciência material do seu tempo, são melhores, ou são devidos, são adequados, são corretos. E daí, quando você diz, os espíritos são iguais. Por outro lado, você diz, bom, existem raças inferiores e superiores, e as raças são seres humanos, e os seres humanos são espíritos encarnados, então você está ultrapassando a fronteira, entendeu? Você pegou a epistemologia filosófica, um critério filosófico bastante simples, e quando fez a análise do fenômeno no tempo, você transpôs a fronteira epistemológica, pegou o conhecimento do estágio científico do seu tempo e colocou isso acima da premissa filosófica. Aí você cometeu um erro. E esse erro custou caro, Valdir. Porque não vamos... nós refletimos muito sobre isso... Nós temos bastante consciência do que significam essas afirmações hoje em dia, mas é importante ressaltá-las. O conjunto da obra do surgimento do espiritismo como nós conhecemos está imerso nesse ambiente intelectual de racismo científico. Não debater isso claramente e nem reconhecer já é um erro. Insistir nesse erro é muito pior. Eu quero fazer, se o Valdir me permitir, já que ele é o host, uma pergunta. Eu acho importante até para os nossos ouvintes conhecerem talvez os nossos posicionamentos sobre
algumas questões, especificamente essa. Resgatando, então, esse tópico a respeito da nota explicativa da FEB e desse termo de ajustamento de conduta que foi celebrado. Isso foi celebrado por quê? Porque existem expressões nas obras básicas, não está em um único livro, que são preconceituosas, são racistas e que podem levar a interpretações danosas, no sentido de diminuir pessoas ou valor de pessoas e fomentar mesmo um racismo que já faz parte da estrutura da vida social no Brasil. Muito bem, aí eu pergunto para vocês, vocês concordam que nas obras básicas existem realmente expressões assim, preconceituosas e racistas? Já dou a minha resposta, sim. Eu, Dayan, acho que sim. Não passo pano para espírito, não passo pano para o Allan Kardec nesse sentido. Me incomodam aquelas expressões. Ok. Pergunto, e para vocês? Dayan, sim, elas me incomodam. Eu sou mais tolerante com o Kardec, porque me preocupa muito a ideia de estar encarnado e as limitações culturais, sociais que a encarnação impõe. Perfeito. No Kardec eu acho defensável. Sendo um homem branco, de classe média alta, europeu, eu hoje tenho dificuldade para ver muitas coisas, que eu espero que em 2 encarnações eu olhe para trás e eu perceba que estou fazendo algo de errado hoje. Então eu olho para o Kardec e acho ele completamente compreensível sobre esse aspecto. Um francês, classe média alta, branco, heterossexual, educado numa família tradicional, que foi, enfim, que tem uma quantidade muito significativa de condicionantes que o levavam a um certo caminho. Perfeito, concordo. O que para mim é muito difícil é engolir a resposta dos espíritos, porque a resposta para mim é um problema. Afinal de contas, se eles são espíritos superiores respondendo a uma questão e eles respondem essa questão da mesma forma que os espíritos inferiores respondem a essa questão, eu acho muito difícil justificar como alguém que é superior vê uma questão com o mesmo olhar de alguém que é inferior. Isso me causa muito problema. Então, é óbvio que existe uma polifonia dentro do livro dos espíritos, né? Dentro da doutrina espírita. Não é a doutrina do espírito, é a doutrina dos espíritos. Então, há muita gente diferente falando ali dentro e não é a mesma pessoa que está respondendo sobre todos os assuntos. Então, eventualmente, pode ser que tenha aparecido, eu espero, alguma resposta melhor sobre a escravidão e as raças encarnadas do que aquelas que o Kardec escolheu colocar dentro do Livro dos Espíritos. Porque esse é outro problema. O Rodolfo vai explicar para o ouvinte o que é a epistemologia, que ele falou agora há pouco, e que nem eu sei direito o que é, né, para o ouvinte não ficar perdido. Ele usa essas palavras, ele censura a gente, mas ele usa. Ele não se aguenta. Ele não se aguenta. Ele vai explicar por que é que... Ele vai comentar, talvez, né? Por que é um problema alguém escolher as respostas que essa pessoa quer para colocar num certo conteúdo ou numa certa publicação. Para mim, hoje eu tenho muita curiosidade em saber o que seriam todas as respostas, por exemplo, envolvendo escravidão que o Kardec recebeu dos vários lugares. Perfeito. Porque pode ser que ele, talvez a sua equipe, tenham escolhido as respostas que pareciam as mais óbvias para ele. Para eles. Concordo. É exatamente isso. De fato, tem esse monte de negros na África morrendo de fome, vivendo em tribos e perdidos assim, assado, e nós aqui temos máquina a vapor, telégrafo. É óbvio que eu sou mais evoluído do que eles. Eu compreenderia o Kardec pensando dessa forma. Olha só, eu uso gravata de seda. Eu viajo em locomotiva, nós temos aquecimento na casa, existe gás iluminando as ruas, né? E esse povo está vivendo lá em cabanas feitas de barro e fugindo de leão. É evidente na minha visão, né, diria o Kardec, é evidente que qual é a qualidade da evolução nessa questão. Para mim, daí, então, eu entendo perfeitamente, acho e olho com um olhar bastante tolerante quem fez a pergunta. Muito difícil para mim de explicar é a quantidade de racismo na resposta.
E aí eu vou já adicionar para o Rodolfo a sua pergunta direta uma outra coisa. Além de ele falar sobre a sua resposta, de ele dizer para o nosso ouvinte o que é epistemologia, ele vai explicar para o nosso ouvinte o que é anacronismo. Então, como ele gosta dessas palavras mais difíceis, ele aproveita para falar sobre as duas já. Olha, não tem nada de muito complicado, não. Na verdade, é bem simples, né? Quando eu falo de epistemologia, quando a gente usa a palavra epistemologia, a gente está pensando em conhecimento, e basicamente, quando a gente está pensando em conhecimento, a gente está pensando de onde ele vem e que regras a gente usa para dizer que ele é bom ou ruim. Ponto. Então, o conhecimento filosófico, por exemplo, ele não está submetido, por exemplo, às provas materiais, às evidências concretas, por natureza. Ele pode ser submetido a elas, mas ele não precisa estar por natureza, né? Já o conhecimento científico, sim. Então, a epistemologia filosófica não exige, por exemplo, evidências. A epistemologia científica só funciona a partir de evidências, por exemplo. E o que você acabou de dizer sobre o Kardec, no entanto, valida a minha opinião, Valdir. A sua opinião sobre o Kardec valida a minha, que eu expus anteriormente. Ou seja, se o Kardec olhava para comunidades humanas vivendo sem água quente e sem estradas de ferro e imaginava, pronto, nós estamos na frente deles, e isso significa basicamente que evolutivamente também somos espíritos na frente deles, ele está se submetendo ao estágio do conhecimento atual deles. Então, ele está avançando na fronteira da epistemologia filosófica. Ou seja, quando os espíritos dizem todos nascem simples e ignorantes e têm as mesmas condições para evoluir, etc, 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 os espíritos não disseram para eles que o principal marcador para definir que a evolução está acontecendo é o conhecimento técnico. Eles também não disseram que o principal critério para definir um estágio superior de evolução era a ciência. Isso não está escrito no Livro dos Espíritos. É ou são os espíritos da codificação. Polifonicamente, a gente não tem o CPF dessa gente, vários espíritos estão falando, e é muito provável que a enorme maioria deles também esteja submetida à mentalidade da época. Muita gente que pode estar nos ouvindo, pode estar pensando assim, não, mas os médiums é que estavam. Bom, se você está tentando defender a codificação usando esse argumento, então a gente não vai falar de espíritos, beleza? Então a gente não vai falar de espíritos nunca, porque aí o livro foi escrito pelos médiums, não pelos espíritos, certo? Então não é o livro dos espíritos, é o livro dos médiums que deram as mensagens. Mas se nós acreditamos que espíritos capazes, espíritos com uma excelente condição intelectual, digamos assim, deram ou trouxeram, informaram esse conhecimento, pelo depoimento em um grande número de perguntas, nós podemos deduzir, sim, que esses espíritos estavam submetidos às condições do conhecimento científico da época. Logo, eles opinaram usando uma estrutura que era cientificamente racista. Ponto. Porque o que nós temos é o texto. Assim, eu entendo a sua fala sobre o Kardec completamente. Tanto que nossas opiniões não são incoerentes. É isso, o Kardec era um homem do seu tempo, a rigor foi isso que você disse. E o que eu disse era, justamente por ser um homem do seu tempo, ele estava imerso nessa cultura, essas eram suas opiniões. Por exemplo, observar as diferenças culturais humanas como diferenças essenciais, como diferenças de raças, ou seja, existem naturezas humanas diferentes, e chegar até o ponto de considerar que os espíritos encarnados nesses corpos também estão em estágios diferentes de evolução. Aí este é o erro primário. Lá na entrevista do Horizonte Espírita eu falei lembram do livro Entre a Terra e o Céu, do André Luiz, que o instrutor Clarencio, o tal do ministro Clarencio, questionado pelo André Luiz sobre quem teria cometido um crime mais grave, se um indígena sem cultura que matou alguém ou um europeu civilizado que matou alguém. E o ministro Clarencio diz o quê? Ele diz que não se pode questionar que o europeu civilizado já possui uma carga, um patrimônio, que o coloca à frente do indígena, que a rigor ainda é uma espécie de símil antropomorfo. Lembram disso? Lá do livro? Nós discutimos tanto. Tá vendo? A fala do ministro Clarencio no livro do André Luiz é grotesca. É um erro epistemológico e um erro moral grave. É uma fala racista e preconceituosa ao extremo. Eu chamo de erro epistemológico por quê? Porque aí o caso do tal do ministro, caso ele exista, caso ele seja uma pessoa real e não só um arquétipo, sei lá, uma criação literária, aquela personagem dá testemunho da sua ignorância
do princípio básico do espiritismo. Esse é o ponto. O meu ponto aqui é esse. Aí eu vou chamar a atenção dos ouvintes, de vocês também, claro, no nosso debate aqui, para a pergunta 830 do Livro dos Espíritos, né? A pergunta 830. O Kardec pergunta o seguinte, ó. Tá falando sobre escravidão, que é o tema do nosso debate de hoje. Quando a escravidão faz parte dos costumes de um povo, os que dela se aproveitam merecem ser condenados? Embora apenas se sujeitem a um hábito que lhes parece natural? Essa pergunta resume nosso episódio. Todos os questionamentos que você nos fez estão dentro até do caput, né? Estão dentro aqui da pergunta principal. A pergunta foi feita pensando no Brasil, porque essa pergunta ela é cara do Brasil, né? A pátria do evangelho, né? A pátria do evangelho. 1.500.000 homicídios de 1990 a 2021. Recorde global. Fala pessoal, tudo bem? A conversa tá bem bacana, né? Mas os rapazes aqui do Cast dos Espíritos se empolgaram e o episódio ficou muito grande. Então por isso decidimos dividir ele em 2 partes. Então fica ligado aí que logo mais vem a parte 2 do episódio. É isso pessoal, um abraço. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.